Ok, de volta, mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você, mais uma aula através da resolução de questões de concurso. Desafio de agora, estudarmos o processo de formação das palavras, os processos de formação das palavras, a composição, a derivação, através da resolução de questões, de uma forma que você possa, ao mesmo tempo em que se familiariza com a resolução de questões de concurso, também possa revisar as principais regras gramaticais sobre a matéria. E aqui já está a primeira questão para você. Me acompanhe na leitura do enunciado. Você também poderia aproveitar para dar uma pausa no vídeo, responder por si só e depois me acompanhar. Relacione a segunda coluna com a primeira. Na primeira coluna nós temos várias modalidades dos processos de formação de palavras, e na segunda coluna nós temos vocábulos da língua portuguesa, todos formados a partir de algum dos processos. Aí nossa missão, nosso desafio é fazer a perfeita correspondência. E comecemos por desencontro. Desencontro, você pode imaginar a palavra encontro como sendo a palavra primeira, original. Aí se acrescentou um prefixo e formamos desencontro. Um processo de formação de palavras, derivação por prefixação. Se nós procurássemos aqui a correspondência, número 2, prefixação para desencontro, e já vamos para jogador. Jogar, o verbo, né? Aí você acrescenta um sufixo e você faz jogador. Nas correspondências, número 4, sufixação para jogador e impropriamente. Impropriamente. Verifique que aqui no centro nós temos própria. Acrescentamos o prefixo in e o sufixo mente. Impropriamente. Nós temos uma palavra formada a partir de uma derivação por prefixo e por sufixo. Prefixação e sufixação é o que temos no número 3. Prefixação e sufixação para impropriamente. O cantar. Você sabe que cantar é a forma do verbo, infinitivo do verbo, a sua classe de palavra, né, a classe de palavra dos verbos, só que a depender do contexto, quando, por exemplo, se põe um artigo antes, nós temos uma transformação, uma regressão, uma derivação imprópria. A palavra que antes era de uma classe gramatical, né, naturalmente aquela classe gramatical, de repente, por esse processo de derivação, de formação das palavras, ele sofre uma derivação imprópria, vai figurar em outra classe de palavra que não lhe é a classe de palavra natural. Então, cantar, naturalmente verbo, neste contexto substantivo, estamos diante de uma derivação imprópria, processo de formação de palavras através de uma derivação imprópria. Não é próprio de cantar ser substantivo, é próprio de cantar ser verbo, mas nesta construção temos um substantivo. E aí, derivação imprópria, número 1, para cantar, e nos resta rodovia. Roda mais via. Duas palavras que se juntam para formar uma única. A este processo de formação de palavras chamamos de composição. Palavra composta a partir da união de duas ou mais palavras. Composição para rodovia é o que temos no número 5. E aí, avançando, vamos para a questão de número 2. Em qual das séries uma das palavras não foi formada por prefixação? Os processos de formação de palavras são composição e derivação. A derivação abriga várias modalidades, entre elas a prefixação, aquela que se leva a efeito através do acréscimo de um prefixo a uma palavra primeira, né?
E aqui o examinador quer que nós encontremos em qual das séries uma das palavras não foi formada por prefixação. Então aqui nós temos A, B, C, D, E, 5 alternativas. Em cada uma das alternativas, 1, 2, 3 palavras, e somente uma delas não foi formada por prefixação. É o que nós vamos encontrar. Letra A. Remeter, conter e antegozar. Remeter, a palavra primeira seria meter. Pusemos o prefixo RE e fizemos uma segunda. Então aqui, prefixação. Conter, ter é a palavra primeira, prefixo com, conter, prefixação. Antegozar, gozar seria a palavra primeira, foi posto o prefixo antes. As três são formadas por prefixação. Letra A não nos interessa, estamos à procura de uma palavrinha só em que não se observou o processo de derivação por prefixação. Muito bem. Letra B. Readquirir. Adquirir, prefixo RE. Predestinado, destinado, prefixo pré. Propor, por, prefixo pro. Não nos interessa a letra B, vamos para C. Irregular. Regular é a palavra primeira, prefixo I. Amoral, moral, prefixo A. Demover, mover, prefixo D. Letra C também não nos interessa, porque todas as três palavras de C são formadas a partir da inserção de um prefixo. Letra D. Dever. Dever não tem nada de derivação prefixal nem derivação alguma. Dever já é a palavra primeira, já é a palavra original, e na letra D encontramos já o nosso vocábulo que não foi construído por prefixação. Logo, letra D é o gabarito para a questão de número 2. Só vamos verificar, constatar, né, a prefixação nos demais vocábulos. DT, T, o DE, antever, V, o antes seria o prefixo. Irrestrito, restrito, o I seria o prefixo. Antípoda, o antes seria o prefixo. E prever, o pre. Questão 2, resposta letra D, porque dever, esse DE aqui não é prefixo, certo? Dever já é uma palavra independente. Muito bem, vamos avançar. Questão de número 3 na tela. Me acompanhe na leitura do enunciado. Se você preferir, você pausa o vídeo, responde por si e depois me acompanha, né? Assinale a alternativa cujo vocábulo tenha sido formado pelo mesmo processo da palavra amargura. Então, amargura aqui é o nosso protótipo, e aqui nós temos A, B, C, D, E. Uma destas 5 alternativas foi formada pelo mesmo processo de formação de palavras empregado em amargura. Amargo, que fez amargura. Veja que nós temos o acréscimo de um sufixo. Amargo, que fez amargura. Um processo de derivação por sufixação. Muito bem. Vamos para a letra A. Me acompanha aqui na tela. Infeliz. Feliz é a palavra primeira, in, prefixo. Então, uma prefixação não interessa, porque a amargura foi feito por sufixação. O acréscimo do afixo no final e não no início, como infeliz. Esqueçamos a letra A e vamos para a letra B. Cipó ao. Cipó, acrescentou-se o sufixo ao, cipoal. Letra B já é a nossa resposta, já é o gabarito da questão do número 3, porém, identifiquemos os demais processos de formação, né? C, rever, de novo o prefixo, RE, né? Antes de ver, do verbo ver. Anoitecer, anoitecer, aqui nós estamos diante
daquilo que a gramática chama de processo de formação de palavras, derivação parasintética. Por que parasintética? É uma situação em que temos o acréscimo de um prefixo e de um sufixo. Aí você poderia dizer, mas aí seria prefixação e sufixação, certo? Só que a gramática, alguns gramáticos fazem essa diferenciação pela seguinte situação. Tudo bem, eu tenho um prefixo e um sufixo, mas se eu apagar esse prefixo a, somente anoitecer não faz sentido. Se eu apagar esse sufixo c, à noite não faz sentido. Aí, quando ocorre esse fenômeno, os gramáticos costumam chamar de derivação parasintética, porque na derivação por prefixação e sufixação, a exemplo da palavra infelizmente, feliz no centro, prefixo, mente sufixo. Se eu apago o prefixo in, tenho felizmente com sentido. Se eu apago mente, fica infeliz com sentido. Quando apagando o sufixo ou prefixo, a palavra permanece com um sentido válido. Aí os gramáticos chamam de derivação por prefixação e sufixação. Em anoitecer, se eu tiro sufixo ou tiro prefixo, o que resta não é uma palavra com sentido para a língua portuguesa. Muito bem, e na letra E, lusco, fusco, nós temos uma composição. Não estamos mais no processo da derivação. Composição. Duas palavras se juntam para formar uma terceira. Questão 3, a resposta, letra B. Letra B, e vamos para frente. Vamos para a quarta questão. Considerando os vocábulos seguintes, assinale a alternativa que indica os pares de derivação regressiva, derivação imprópria e derivação sufixal. Então, o que é que o examinador está querendo da gente, né? Que nós identifiquemos. Nós temos 6 palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 pares, 6 palavras, divididas em 3 pares, e o primeiro par, nesta ordem por ele aqui sugerida, A, B, C, D, E, o primeiro par deve trazer uma derivação regressiva. O segundo par deve trazer uma derivação imprópria. E o terceiro par, uma derivação sufixal. Muito bem. Comecemos procurando o nosso par de derivação regressiva. E o que seria uma derivação regressiva? É quando a palavra primeira perde algum de seus elementos para formar uma terceira, né? Formar uma outra palavra. Embarque. Embarque. O verbo embarcar perdeu o fonema e surgiu embarque. Isto é uma derivação regressiva. Regrediu na extensão do vocábulo, na extensão fonética do vocábulo. Então, embarque já é uma palavra que nos serve como derivação regressiva. Precisamos encontrar uma outra, porque é um par que o examinador quer que nós encontremos. Vamos para o número 5, fala. O verbo falar perdeu o fonema, sobrou fala, derivação regressiva. Então, o nosso primeiro par de derivação regressiva, embarque, fala, número 1 e número 5. Se nós procurarmos aqui nas alternativas, 1 e 5 está na letra C. Então temos que procurar agora as demais correspondências. Embarque, fala, derivação regressiva, houve um encurtamento, né, fonético no vocábulo primeiro. E agora nós vamos procurar derivação imprópria. O que seria uma derivação imprópria? Quando uma palavra naturalmente pertencente a uma determinada classe de palavra sofre uma alteração ali no contexto
e passa a figurar como se de outra classe de palavra fosse. E aí, vamos pegar esse 3, cruzes. Cruzes, substantivo. Mas de repente, no diálogo, alguém se espanta, se assombra e exclama cruzes. Olha aqui a exclamaçãozinha, né? Cruzes. Então este vocábulo comumente, naturalmente substantivo, passa a funcionar como uma interjeição. Isto é uma derivação imprópria. Surgiu uma classe de gramatical forçado, né? Aqui seria substantivo e de repente se transformou em uma interjeição. 3. E o porquê, este porquê com acento, o porquê naturalmente pertencente à classe de palavras das conjunções, passa a funcionar como substantivo quando empregado desta forma. Na aula passada, agora há pouquinho, nós estávamos respondendo questões de concurso sobre o emprego do porquê e vimos isso. O porquê substantivo. Conjunção que passou a ser substantivo. Então 3 e 4, nossa correspondência na letra C. E por fim procuremos a derivação sufixal. A palavra nova foi formada a partir do acréscimo de um sufixo. E aí nós temos histórico. História, acrescentou-se a história um sufixo e formamos histórico. 6. Sombra, acrescentou-se um sufixo e formamos sombrio. Correspondência perfeita. 1, 5, 3, 4, 2, 6. Letra C é a resposta para a questão de número 4 e vamos para frente. Questão 5. Assinale a alternativa que indica corretamente os processos de formação das palavras grifadas. Ao anoitecer, o Planalto fica deserto. O raio ultravioleta provocou um ataque danoso ao material. Nós temos anoitecer, Planalto e ataque. 3 vocábulos formados a partir de algum processo de formação das palavras, né? E o examinador quer de nós o quê? Assinale a alternativa que indica corretamente os processos de formação das palavras grifadas. Anoitecer. Temos no centro noite como palavra primeira, o acréscimo de um prefixo e o acréscimo de um sufixo. Prefixação e sufixação, só que quando você apaga o prefixo ou você apaga o sufixo e o que resta não tem sentido na língua portuguesa, alguns gramáticos chamam de derivação parasintética. Parasintética, para anoitecer. Planalto, plano e alto. 2 palavras se juntaram para formar uma terceira. A palavra plano se juntou com a palavra alto e formou planalto. Só que alto se mantém na íntegra, não perdeu nenhum elemento, nenhum fonema, mas plano perdeu, né? Perdeu o O. Aí, a este tipo de composição, em que 2 palavras se somam para formar uma terceira, em que uma delas perde elemento fonético, a gramática chama de composição por aglutinação. Aglutinação. Se as 2 palavras se juntam e nenhuma delas perde elemento, a exemplo de passatempo, passa e tempo, tudo junto, não perdeu nada. Aí seria uma composição por justaposição. Mas se perde elemento, composição por aglutinação. Então aqui é aglutinação. Aqui nós temos parassíntese, aqui nós temos aglutinação e ataque. Atacar, o verbo, palavra primeira, perdeu o elemento, perdeu o fonema e sobrou ataque. Derivação regressiva. Regrediu em extensão vocal, em extensão fonética, né? Regrediu. Atacar que fez ataque. Uma regressão. E aí nós vamos
nós vamos para as alternativas. Derivação sufixal, justaposição e aglutinação. Nós tivemos que anoitecer é para síntese, né? Derivação parasintética. Nós temos que planalto é aglutinação. E nós temos que ataque é regressão. Então, a letra A não nos interessa. E vamos para B. Para síntese, sim, anoitecer é um sufixo e um prefixo, mas se eu tirar um deles, o que sobra não tem sentido. Então, para síntese. Aglutinação em planalto, plano mais alto, planalto, mas como houve uma perda fonética aí em plano, nós temos uma composição por aglutinação perfeita. E em ataque, atacar, perdeu o elemento fonético e formou ataque, nós temos uma derivação regressiva. Letra B é a resposta para a questão de número 5, né? Porque aqui nasce derivação prefixal, lógica nenhuma para anoitecer, e descartemos de vez a letra C. Letra B é o nosso gabarito. Gente, espero que tenha sido útil para os seus estudos estes nossos exercícios sobre os processos de formação de palavras. Peço que, se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, ative o sino para receber sempre que nós postarmos novas aulas, você ser informado a respeito, e convido para o nosso próximo encontro, quando estaremos enfrentando mais um desafio de aprendizagem dentro da gramática de língua portuguesa. Até breve.